Meus irmãos, aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos aqui nesta sala virtual para mais um momento de estudos, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, nesse dia 18 do mês de agosto do ano de 2020. Aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, e por isso agradecemos. Agradecemos em primeiro lugar e acima de tudo a Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco nesta sala virtual para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo. Recebam já o meu abraço fraterno e de gratidão, agradecido pela companhia, pela assistência de vocês com as boas vibrações, com as palavras, com os comentários, com aquele incentivo para seguirmos adiante na semeadura do Evangelho. Então hoje, aqui nos encontramos para estudarmos o último capítulo do livro Indulgência. É o capítulo de número 20, já que este livro ele é composto apenas por 20 capítulos. Apenas, vamos colocar este apenas entre aspas, porque apesar de a composição ser de 20 capítulos, mas aqui nós encontramos muitos ensinamentos, belíssimos ensinamentos e profundos esses ensinamentos. Então hoje, o capítulo de número 20, para encerrarmos os nossos estudos, as nossas reflexões com base neste livro de Emmanuel e Chico Xavier, o livro Indulgência. Então este capítulo 20 tem como título Evangelho em Casa. Então aqui Emmanuel nos mostra, neste capítulo, Evangelho em Casa, a importância de nos reunirmos no nosso agrupamento familiar, conforme outros espíritos amigos nos orientam, em um determinado dia da semana, de preferência, um dia fixo e horário fixo, um dia escolhido ali na semana que seja melhor para a maioria daqueles que compõem o agrupamento familiar, e também um horário determinado e que seja sempre aquele horário, na medida do possível, para estudarmos e refletirmos e também orarmos juntos, fortalecendo ali as estruturas e as fortalezas do nosso agrupamento familiar, as proteções do agrupamento familiar através das boas vibrações. Então aqui Emmanuel, ele começa nos dizendo o seguinte: quanto puderes, mantém-te no grupo doméstico do Evangelho. Então aqui ele já começa nos chamando a atenção que o quanto nós pudermos, nós precisamos nos esforçar constantemente para nos mantermos ligados ali, participando todos aqueles dias determinados da semana no grupo doméstico do Evangelho. E aí ele nos diz na sequência que a grande lavoura no campo enorme não prescinde do viveiro minúsculo para as sementes. Então aqui ele faz uma comparação, uma analogia deste agrupamento familiar, esta microsociedade onde nós nos encontramos em primeiro lugar, com esta imensa lavoura que é a macrosociedade. Nós fazemos parte desta imensa lavoura lá fora, a macrosociedade, mas só que nós precisamos muito, de extrema importância para todos nós, este viveiro minúsculo que nós conhecemos com o nome de família. É por isso que nós precisamos cuidar e cuidarmos muito bem deste viveiro. E, sem sombra de dúvida, que um medicamento valiosíssimo que nós temos à nossa disposição há 2000 anos,
chama-se Evangelho. Porque o Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar, o culto cristão do Evangelho no lar, não é invenção da doutrina espírita. Não foi Kardec quem inventou o Evangelho no lar. Como os espíritos amigos nos dizem, o Evangelho no lar foi implantado aqui na Terra pela primeira vez por Jesus de Nazaré, na casa de Pedro em Cafarnaum. Então nós temos belíssimas lições relatadas através dos espíritos amigos sobre aqueles encontros, via de regra, encontros noturnos na casa de Pedro, com a família de Pedro e outros companheiros que se reuniam em torno de Jesus para estudarem não o Evangelho, porque naquela ocasião, quando Jesus começou, não existia o Evangelho. Jesus usava as antigas escrituras. Então foi Jesus quem implantou pela primeira vez o Evangelho no lar aqui na terra. Então ele nos diz na sequência o seguinte, que os homens que fulguram nos cenáculos da fama precisam do pequenino espaço de um lar em que se refaçam para a luta. Então todos nós que aqui nos encontramos nos nossos locais de trabalho, na via pública, no meio político, nas altas administrações, na condição de um alto executivo, de uma grande empresa, uma multinacional, todos nós precisamos, ele fala aqui que aqueles que se encontram nos cenáculos da fama, independentemente do ambiente onde ele se encontre, cada um de nós precisamos de nos refazer ou de nos fortalecer ali no agrupamento familiar, nos fortalecermos para a luta no agrupamento familiar. E aí ele diz que a ascensão da cultura exige o incessante intercâmbio com o livro, assim também a obra da espiritualidade em nossa vida. Então aqui ele faz uma comparação que para a nossa ascensão cultural, nós precisamos e muito, é uma exigência, sem sombra de dúvida, o incessante intercâmbio com o livro, o incessante contato com o livro, o incessante estudo, o manuseio ali com os livros, da mesma forma que para a nossa ascensão espiritual é preciso também este momento ou estes momentos de estudos, de reflexões acerca da espiritualidade, acerca das obras espirituais. E aí ele diz na sequência ainda, indiscutivelmente, podemos partilhar o serviço precioso das doutrinações espetaculares, integrando a equipe dos pregadores ou assembleia dos ouvintes, mas não podemos dispensar a fonte oculta do estímulo à compreensão e à fraternidade entre os corações mais extremamente afinados com o nosso. Então aqui ele fala para aquela necessidade de nos esforçarmos constantemente para partilharmos o serviço precioso das pregações, das divulgações do Evangelho de Jesus, da mesma forma que, na medida do possível, aqueles que têm alguma capacidade de fazer também esse trabalho de semeadura, ele fala aqui, fazer parte da equipe de pregadores ou de semeadores do Evangelho, mas ao mesmo tempo não podemos dispensar a fonte oculta do estímulo, dos estímulos, ou seja, o amparo do plano espiritual, o amparo, a assistência que constantemente nós recebemos do mundo invisível, daqueles companheiros que normalmente nós os denominamos ou os conhecemos como anjos de guarda. Então nós precisamos, para que possamos receber de uma forma mais direta esta assistência, este amparo, através das vibrações destes companheiros, nós precisamos preparar o nosso ambiente. Nós precisamos, conforme Jesus nos orienta, nós precisamos trabalhar constantemente para a limpeza da casa, a limpeza da nossa casa mental, para que estes companheiros possam agir na nossa vida.
porque senão eles não conseguirão alcançar, eles não conseguirão alcançar através das suas boas vibrações este contato, esta finalidade que é através da intuição, porque nós estaremos em uma sintonia muito diferente desses companheiros. Então aqui Emmanuel ainda segue dizendo o seguinte, que o culto da fé, o culto público da fé religiosa é o mostruário brilhante do conhecimento e da educação. Então aqui ele nos fala do culto público, aquele culto realizado, aquele culto do evangelho realizado nas igrejas, nos templos evangélicos, nos centros espíritas, nos centros ou templos de qualquer natureza religiosa ou de crenças. Então ele fala que é aquele local para o mostruário brilhante do conhecimento e da educação. Mas o culto em casa, então aqui ele faz uma comparação do culto realizado nas igrejas, nos templos, e aquele culto realizado em nossas casas. Então ele diz que mais o culto em casa é laboriosa oficina de aperfeiçoamento do caráter, na qual perdemos antigas e contundentes arestas, melhorando-nos em espíritos uns à frente dos outros. Então aqui ele nos diz que a finalidade princípio ali da reunião no agrupamento familiar é exatamente isto, para irmos trabalhando o nosso aperfeiçoamento nesta laboriosa oficina, trabalharmos o aperfeiçoamento do caráter, na qual perdemos antigas e contundentes arestas. Então, quando nós nos reunimos no agrupamento familiar, não é para brigarmos, neste caso, a reunião para o culto do Evangelho no lar. Não é para brigarmos, não é para ficarmos falando aos outros companheiros, dependendo da lição que formos estudar naquela reunião, viu, ou esta lição encaixa perfeitamente para você. Não, de forma alguma. Não é para isto que nos reunimos. Aí nós precisamos, é lógico, trabalharmos constantemente, porque todas as lições são valiosíssimas para todos nós, para irmos nos melhorando constantemente. E conforme, aqui só abrindo um parêntese nestas reflexões de Emmanuel, nesses esclarecimentos de Emmanuel, a Federação Espírita Brasileira, a FEB, desde lá pelos idos de 1990, ela publicou pela primeira vez um livreto sobre o Evangelho no Lar, que tem como título O Evangelho no Lar e no Coração, e que tem também como slogan Amplie o bem que existe em você. Então aqui a Federação nos orienta, através do Evangelho de Jesus, para essa necessidade de nos esforçarmos constantemente para ampliarmos esta fagulha do bem que já existe em nós, participando e também fazendo no nosso agrupamento familiar e auxiliando aqueles companheiros que porventura nos peçam ajuda para a implantação do Evangelho em casa. Então, nas palavras de Jesus, ele nos diz da seguinte maneira, em relação a nos reunirmos em teu nome, em nome de Jesus, pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então aqui Jesus nos fala sobre aquela importância de constantemente nos reunirmos em nome dele. Agora, o que é realmente nos reunirmos? O que significa realmente nos reunirmos em nome de Jesus? Será que é apenas nos encontrarmos ali fisicamente? Os espíritos amigos nos esclarecem que não é bem assim. Não é só pelo fato de estarmos ali reunidos fisicamente que já estaremos, mesmo que seja com a finalidade de estudar o Evangelho de Jesus, mas se estamos ali apenas fisicamente, não estaremos reunidos em nome de Jesus.
porque os Espíritos amigos nos esclarecem este versículo de Jesus da seguinte maneira, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28º, no item 5, ele nos diz o seguinte, que estar reunidos em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunidos materialmente, ou seja, não basta estar reunidos fisicamente, mas é preciso que nós nos encontremos ali espiritualmente, unidos pela comunhão de intenção e de pensamentos pelo bem e para o bem. Então Jesus se encontra no meio da assembleia, ele ou os espíritos puros que o representa. Então, estarmos reunidos em nome de Jesus é isto, é nos encontrarmos ali espiritualmente pela comunhão de intenção e de pensamentos para o bem. Então, precisamos pensar nisto, já que nós nos encontramos ali no agrupamento familiar, nesta escola das almas, em que precisa do nosso esforço individual e também do esforço coletivo, mas em primeiro lugar do nosso esforço individual e depois pelo esforço coletivo ali do agrupamento familiar para a nossa melhoria. E sem sombra de dúvida que o Evangelho é essa candeia que nós temos à nossa disposição para a nossa melhoria, para nos auxiliarmos nesta caminhada e que precisamos constantemente colocar em prática, nos esforçarmos para colocar em prática, porque como nós sabemos, se estamos ali orando constantemente ali no agrupamento familiar, naqueles dias predeterminados, pelo menos, reunidos ali e orando conjuntamente, esta corrente que se faz através de uma oração coletiva tem muito mais força, porque como nós sabemos, a prece é uma invocação, ou seja, é aquele SOS, aquele pedido de socorro, pedindo a Deus o amparo, a proteção, a assistência, através dos trabalhadores de Jesus que constantemente estão ali com a disposição firme em nos auxiliar. E como nós sabemos também, por meio da prece, nós nos colocamos em comunicação mental com outras criaturas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Da mesma forma que através da oração nós podemos pedir, nós podemos agradecer ou glorificar a Deus. E também através da prece que nós dirigimos a Deus, nós constantemente, como nós sabemos, seremos atendidos, mas não de acordo com o que pedimos, porque via de regra, nós ainda não sabemos verdadeiramente o que necessitamos. E é por isso que em muitas situações nós reclamamos, até mesmo reclamamos de Deus, porque Ele não nos atendeu ou que Ele não nos atende nas nossas rogativas. É porque, via de regra, nós pedimos ainda o que nós não necessitamos, mas Deus, a sabedoria suprema, nos atende exatamente de acordo com as nossas necessidades reais. E também nós sabemos que Deus não nos atende pessoalmente, Ele nos atende através das suas criaturas que já têm condições de agir em seu nome, nos auxiliando as suas outras criaturas que estão ainda pedindo. E aí fechamos aqui este parêntese para voltar aqui às palavras de Emmanuel, para encerrarmos as nossas reflexões para este momento e o estudo deste livro Indulgência, já que hoje, para aqueles que chegaram por último, hoje estamos encerrando o último capítulo do livro Indulgência. Então aqui Emmanuel nos diz, atendamos assim ao grupo familiar do Evangelho que nos corrige atitudes e elimina defeitos. Então ali, através do estudo constante do Evangelho no lar, nós encontraremos aquelas ferramentas que nós temos à nossa disposição ali através do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, aquelas ferramentas necessárias para a correção das nossas atitudes e também eliminar os nossos defeitos, bem como
nos auxiliar a atrair entidades amigas do bem e a conquistar valores da simpatia. Vejamos o que Emmanuel nos diz: atrair entidades do bem, aquelas entidades amigas, e conquistar valores através da simpatia, que constituem os alicerces da nossa verdadeira felicidade. Então, se queremos realmente um dia ser felizes, e todos nós queremos ser felizes um dia, então que comecemos a construir esses alicerces, conforme ele nos diz aqui, conquistando valores e simpatias desses companheiros amigos. E aí ele diz ainda que no templo da fé pública instruirás o raciocínio. No entanto, na igreja em casa, elevarás o sentimento. Então vejamos a diferença que ele faz aqui, a diferenciação que ele faz do templo da fé pública e a igreja em casa. Aqui no templo da fé pública, nós instruímos o nosso raciocínio, ao passo que na igreja em casa, nós elevaremos o nosso sentimento. E por último, ele nos diz que no santuário da prece, ou melhor, no santuário da praça, ou seja, lá na igreja, o mestre nos fala a inteligência, mas no altar doméstico, o Senhor nos fala ao coração. Então ele nos diz que lá no templo, na igreja, no templo evangélico, no centro espírita, Jesus fala à nossa inteligência, ao passo que no nosso agrupamento doméstico, no altar doméstico, Jesus nos fala diretamente ao coração. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos. Aqueles companheiros que ainda não adotaram este hábito de fazer o culto do Evangelho no lar, não é necessário ser espírita, não, de forma alguma. Se você não é espírita e está tendo acesso a este material, a estas informações, você pode usar a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus. Então, podemos perfeitamente, precisamos perfeitamente implantar o Evangelho em nosso lar, independentemente de você ser espírita ou não. Porque, como falamos lá no início, o Evangelho no lar não é invenção, não foi invenção do Espiritismo, mas de Jesus de Nazaré, um medicamento necessário para as nossas vidas. Reflitamos sobre isto, meus irmãos. E aqueles que precisarem de auxílio, hoje tem muitas versões do Evangelho segundo o Espiritismo, que já traz na sua contracapa, ou ali no início, na primeira página, ou mesmo na contracapa, as informações, aquele roteiro para o Evangelho no lar. Que via de regra, em primeiro lugar, é você escolher um dia fixo da semana, um horário fixo também para aquele dia da semana, reunir com os seus ali no agrupamento familiar, e aí você faz o início da sua reunião ali no Evangelho no lar com uma leitura, uma breve leitura de uma mensagem. Eu adoto desta forma no meu lar, todo domingo às 21 horas, nós já fazemos há mais de 10 anos o Evangelho no lar. Então fazemos uma leitura inicial de uma mensagem, na sequência fazemos a prece para a abertura, na sequência nós fazemos uma leitura do Evangelho. Hoje nós estamos estudando o livro da coleção Fonte Viva, nós estamos estudando o livro Pão Nosso, um capítulo por cada reunião. Fazemos as reflexões acerca daquela leitura, daquele capítulo, e na sequência os comentários, caso quem queira fazer os comentários também, e por último a prece de encerramento. A reunião dura em torno de 10, 15, 20 minutos, de acordo com a necessidade do grupo. Não é um horário assim fixo, em que possa durar apenas 10 minutos ou 15 minutos, mas não pode ser longa também para não cansar, principalmente quem tem crianças. E a nossa companheira Cíntia, para encerrar, nos diz: nosso lar é nosso centro espírita, é o nosso centro espírita mais íntimo, mais imediato, é a nossa igreja mais imediata, conforme nos fala Emmanuel também, é onde exercemos o Evangelho, é o local de aprendizado.
sem sombra de dúvida, minha irmã. Muito obrigado pela intervenção, muito obrigado pelas reflexões. Um abraço fraterno a todos e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Jesus conosco sempre e nós também nos esforçando para estarmos sempre com Jesus.